Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bioamazônia Azul. Eu sou a Fernanda Valverde e hoje nós damos início à nossa série de podcasts sobre mulheres na ciência. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher na Ciência, o INCT da Biodiversidade da Amazônia Azul convida diversas mulheres pesquisadoras, comunicadoras e líderes comunitárias para tratar do assunto. Hoje a gente está aqui com a Letícia Baldoni, doutora em Oceanografia Biológica pela Universidade Federal do Rio Grande. Ela atua no projeto de divulgação científica e extensão, movendo o conhecimento da Antártica e dos oceanos da revisão acadêmica para o ensino e sociedade, conhecido como Projeto Mares. E também estamos aqui com a Tatiana Martelli, doutora em Química pela Unesp. Ela integra a equipe do programa Maré de Ciência e é coordenadora de um projeto de mulheres na ciência. Sejam muito bem-vindas! Obrigada. Obrigada, pessoal. Fico muito feliz com a oportunidade. Então, eu vou começar perguntando para vocês em relação a esses projetos que eu acabei de mencionar, né? O Projeto Mares e o Maré de Ciência. Eles estão muito presentes nas escolas com formações e atividades lúdicas voltadas para as crianças, a fim de promover a educação científica sobre o oceano. Como vocês veem a oportunidade de trabalhar a ciência com as meninas nesses espaços? Vou começar então passando a palavra primeiro para a Letícia. Obrigada, Nanda. Bom, eu acho que o ponto mais forte da gente falar sobre isso, né, é trazer a representatividade dentro das escolas, né? Então, por exemplo, quando a gente chega nas escolas e se apresenta, né, fala, nós somos da Universidade Federal do Rio Grande, somos cientistas, isso já é um acontecimento para essas crianças, né, para essas meninas principalmente, porque quando a gente fala de cientista, logo vem a imagem do quê? De um homem de jaleco branco, normalmente de cabelo grisalho, né? Pelo menos eu tinha essa fantasia quando criança. E aí eu acho que quando elas veem que nós ali, né, a nossa equipe é formada na maioria por mulheres, aquilo já é uma questão de representatividade para elas e um sentimento de pertencimento, né? E eu acho incrível isso para elas. Eu imagino que também deve ser incrível. A gente vê no rosto delas a curiosidade que elas têm, né, sobre essas questões e as perguntas que surgem também são bem assim peculiares, né, e muito legais da gente estar fazendo essa troca. Acho que é isso. E você, Tati, através do Maré de Ciência, como que você trabalha a ciência com as meninas nesses espaços de ensino? Perfeito. A gente, junto do Maré de Ciência, a gente tem diversas estratégias para trabalhar a questão de gênero, de inclusão e de diversidade. Então, a gente já atua assim, com eventos, né, a gente fala de forma específica sobre o tema. O tema transversal da Olimpíada do Oceano Mulheres na Ciência, ele está sempre presente, fomentando que clubes de ciência formados só por meninas e projetos liderados por professoras, mulheres, aconteçam nas escolas. E, ao mesmo tempo, a gente tem projetos como o STEMAR, né, que são clubes de ciência formados somente por meninas e liderado por professores mulheres, que estão espalhados aí pelo Brasil todo. São 10 clubes de ciência nas 5 regiões do país, em escolas que estão próximas ou distantes do oceano. Mas acho que a Letícia ela trouxe um ponto muito importante de a gente falar sobre o tema e atuar na escola digo até do ensino infantil e estrategicamente muito ali no ensino fundamental nos primeiros anos. Eu falo que é uma questão estratégica. Por quê? Tem um estudo da Science muito famoso que ele mostra que a autoconfiança das meninas, né, de meninas e meninos, né, da criança, ela é formada na tenra infância. Né? E esse estudo ele mostra que as meninas até uma certa idade ali, até os 5 anos, 6, elas se acham brilhantes quando perguntam assim sobre habilidades. Porém, quando elas vão avançando na idade, elas associam o brilhantismo, a habilidade, aos meninos. Então, quando a gente entra na escola desde cedo com projetos como esse, trazendo referência, trazendo exemplos de mulheres que estão, né, em diferentes espaços da carreira científica, você já começa a trabalhar nessa autoconfiança. Então, você já consegue romper com essa barreira. Então, esse é um ponto muito, muito estratégico. E a gente percebe isso.
que quando você vai trabalhando com projetos que são estruturantes, por isso que a educação científica nas escolas ela é fundamental para desenvolver uma série de questões, mas falando do recorte de gênero, quando você tem projetos como esse que são estruturantes na escola, fazem parte do dia a dia da escola, você consegue moldar essa autoconfiança. E mesmo quando você chega já lá no ensino médio, em idades mais tardias, você também tem a chance de recuperar, fortalecer e criar essa autoconfiança. E aí, a ciência, trabalhar com o oceano, deixa de ser o espaço só de meninos, elas se reconhecem, se veem como pertencentes, como a Letícia bem falou, passa a ser um espaço de pertencimento. E eu acredito, assim, que uma das palavras que vocês mais falaram aqui nesse nosso início de conversa foi inclusão, pertencimento e autoconfiança. E Lê, o Projeto Mares, ele nasce na universidade, né, pelo laboratório. Como que vocês continuam esse trabalho no ensino superior, seja com outras alunas ou até mesmo com os docentes, com outras colegas de trabalho? Então, o nosso foco é levar, é sempre ter essa troca para além da universidade, né? E como eu falei, a nossa equipe, ela é a maioria formada por mulheres, né? Não por acaso, hoje em dia a gente vê que a oceanologia na FURG, pelo menos, ela vem, a gente tem tido muito mais mulheres se formando do que homens, não era assim antigamente, né? Isso vem mudando. Esse ano mesmo, se eu não me engano, acho que quase 99% da turma de formandos são mulheres, né? São formandas. E o que é muito incrível, e eu acho assim que o mercado de trabalho tem que também saber absorver, né? Então, o mais importante dentro do nosso projeto é incluir essas meninas no projeto, nas áreas de pesquisa dentro do laboratório e também na parte da extensão, né? Que é o nosso foco principal com o Projeto Mares. Trazer modelos femininos nas posições de liderança, trazer visibilidade para as pesquisas feitas por mulheres, né? Essa semana mesmo a gente teve o exemplo da pesquisadora aí, não é da área de oceanografia, né? Mas a pesquisadora da UFRJ, que trouxe essa pesquisa de ponta super relevante a nível mundial, né? E está sendo vista como brilhante, né? Um orgulho enorme para nós, cientistas. E, e dentro da oceanografia, a gente vê isso também cada vez mais, né? E eu acho que criar essas redes de apoio, essa rede de troca entre nós já formadas, né? Avançadas assim na pós-graduação, com essas meninas que ainda estão em formação dentro da graduação, é o principal dentro do nosso projeto, sabe? Incluir elas, não só na parte de extensão, mas também na parte de campo, né? Quando vai para ter oportunidades de embarque, porque os navios são limitados, normalmente a ala feminina dentro dos navios, desculpa, nos barcos, né, é bem menor, e agora a gente vê como a maioria é formada por mulheres, está tendo que realojar, né, reinventar essa parte para caber mais mulheres dentro do navio, né? O que é muito importante, é começar a olhar para isso de uma forma diferente. E, de novo, né, a palavra de inclusão dessas mulheres que estão sendo formadas dentro da oceanografia. Acho que é isso. É interessante ver que o que vocês trabalham assim vão indo de encontro, porque a Tati comentou do projeto STEMAR, né, que é sobre basicamente criar clube de cultura oceânica nas escolas que compõem o programa Escola Azul. E ele forma jovens embaixadoras, né? Justamente para tentar trazer maior representatividade das meninas em cursos de ciências do mar. E a Lê comentou sobre como atualmente a maioria das pessoas formadas são mulheres. E aí, Tati, eu queria te perguntar quais são os principais relatos que você escutou durante esse tempo de projeto das próprias meninas ou de pessoas próximas a elas, assim, relatos depois que elas se tornaram essas jovens embaixadoras. O que você escutou, assim, que você percebeu que mudou a vida delas e a vida das mulheres dentro da ciência? Perfeito, Fer, obrigada. Então,
Os relatos, eles são muito potentes e eu acho que eu quero fazer um gancho dessa minha fala, antes de falar dos relatos, com a fala da Lê, né? Porque a gente trabalha o projeto na educação básica com meninas que estão do nono ano e nos anos do ensino médio, que é justamente ali onde elas vão escolher que carreira, né? Eu falo que é sempre muito difícil nessa idade elas terem essa responsabilidade, a gente já passou por isso, a gente sabe o que é, mas é esse momento que elas vão escolher. Então, como a Ale falou, né, a gente tem hoje, majoritariamente, meninas formando ali na oceanografia, na graduação, no mestrado, mas quando a gente ascende na carreira, né, o efeito tesouro, ele aparece, né? Aí a gente se vê, né, em poucos espaços, né, de liderança, de tomada de decisão e tal. Então, a gente trabalha incentivando que essas meninas procurem essas carreiras, mas, ao mesmo tempo, a gente faz essa ponte que a Ale trouxe, que é tão importante, com a universidade. Então, as meninas que estão na graduação, as professoras, pós-graduandas também atuam. A gente tem as coordenações ali regionais. E isso também impacta na vida delas. Porque aí, durante a graduação, e quando a gente também vai ascendendo em carreira, vem o efeito tesoura e também a síndrome da impostora. Então, eu ouço relatos, né? Tanto das meninas, do quanto esse projeto trouxe para elas uma oportunidade de futuro do qual elas não vislumbravam, porque a gente escuta muito, né? Que eu pude vivenciar um momento de um encontro de representantes desse projeto lá na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Eu pude conversar com elas. Era assim, majoritariamente, para mim, esse espaço não me pertencia, isso não era para mim, e agora passou a ser. Eu consigo liderar projetos, eu consigo ser uma pesquisadora e agora eu sei que eu posso escolher isso. Então, para muitas, isso nem era uma opção de escolha. Principalmente nos projetos que a gente trabalha com meninas que estão longe do mar, a gente falando, né, de carreiras, né, de ciências oceânicas. Então, a gente tem projeto que atua em Belém do Pará, onde elas têm o rio, né? Elas falam que o rio é o oceano e elas conseguem fazer essa conexão. E tem os projetos no Cerrado. No meio do Cerrado, a gente tem projeto trabalhando, meninas trabalhando com cultura oceânica, inclusive numa escola indígena. Então, quando a gente levou pesquisa científica, elas trabalham com projetos de pesquisa científica contextualizado com o território, com a pergunta que elas escolheram responder, elas se sentem realmente aquela questão da autoconfiança, né? Se sentem muito mais confiantes e entendem que aquela é uma opção de futuro. Então, ela passa a não ser só, entre aspas, né, uma questão de carreira, realmente uma transformação de vida. E principalmente quando a gente atua, né, nosso projeto, a gente tem bolsas ali de iniciação científica, isso passa também a transformar a realidade das famílias. Sabe, assim, e a gente ouve de relatos, daí eu pude ouvir das professoras, que as famílias também relatam uma mudança de comportamento, de postura, e a gente vê assim, e a gente incentiva, né, a gente coloca elas nessa posição de falar sobre, né, de protagonismo em todas as etapas do processo. Então a gente vê que essa autoconfiança ela vai sendo trabalhada. Isso muda a postura delas, tem uma transformação muito forte nisso e principalmente nessa questão de liderança de projetos. Então por isso que a gente fala, a gente está formando jovens embaixadoras do oceano e líderes de projetos para uma mudança para um futuro sustentável. E aí assim, eu já ouvi relatos de eu não gostava dessa pauta de meio ambiente, hoje eu quero escolher fazer engenharia florestal, por exemplo, sabe? Assim, que era uma coisa que estava distante. Olha, eu não dava tanta importância para o ambiente do qual eu vivo. Agora que eu conheço mais esse ambiente, eu quero protegê-lo. Então, eu quero ser uma cientista para estudar melhor esse ambiente e proteger para o futuro sustentável. Então, os relatos, eles são maravilhosos e eles passam desde as meninas para as professoras também que trabalham, atuando, liderando esses clubes, as meninas da graduação e chega em nós. Eu falo que é um projeto que transforma todos nós que estamos envolvidas. Isso traz para a gente né, aquele fogo, aquela vontade de continuar. Eu falo que daí tudo passa a valer mais a pena ainda. Eu queria aproveitar, antes da gente ir para a pergunta final, para parabenizar o trabalho de vocês duas, para a ciência, para a representatividade das mulheres. E eu queria saber se em algum momento na trajetória de vocês, vocês sentiram falta de iniciativas como essas que vocês fazem parte hoje em dia. Porque a gente já percebeu como são importantes projetos como esses, para não só no acesso, mas também na permanência das mulheres na pesquisa, no trabalho, enfim. E aí eu queria saber se hoje, olhando para trás, se vocês sentem falta
ou sentiram falta em algum momento de um projeto como esses que vocês fazem parte. E vou passar primeiro para ler. Obrigada, Nanda. Da minha parte, né, com certeza, né, eu sou do interior de São Paulo, então já é sempre foi bem distante para mim do o oceano, né? E eu acho que toda vez que eu estou nas escolas, eu penso, caramba, se eu tivesse tido isso, acho que o mundo ia ser, né, muito mais assim, fascinante nessa parte, né? Porque eu fui decidir fazer oceanografia quando eu já estava no terceiro ano do ensino médio, né? Até então eu tinha ideia de fazer outras coisas. E sempre a gente vê muito mais a representatividade de pessoas do sexo masculino, né? Dependendo do curso, engenharia, direito, até medicina, enfim, né? Esses mais famosos que todo mundo quer fazer. E da oceanografia eu mal conhecia, então eu acho assim, se eu tivesse tido essas iniciativas, projetos desse tipo dentro da escola, o mundo seria talvez mais incrível de enxergar, sabe? Enfim, por isso que eu acho bem importante, assim. Mas eu sempre tive como representante, assim, familiar, né? A minha avó era uma pessoa muito forte, ela era professora de português, então sempre tive esse incentivo, dentro da minha família, sabe? Mas na escola mesmo eu senti bastante falta de ter projetos desse tipo, sim. E como foi para você, Tati? Olha, eu vejo que eu e você, Lê, a gente tem histórias bastante parecidas. Eu também sou do interior de São Paulo, de uma cidade muito pequena. Então, a resposta com certeza é sim, senti muita falta disso, né, de projetos como esse. E tive na minha avó a minha maior referência também, que ela era professora. Então, quando eu fui escolher qual carreira seguir, veja, eu já fui para exatas, né? Eu fiz graduação em Química. Porém, eu fiz licenciatura em Química. Por quê? Porque eu queria ser professora de Química. Eu fui encontrar a pesquisa científica na universidade. Então, eu sempre falo que primeiro eu quis ser professora e depois eu me vi e me reconheci como cientista, porque eu não tive nenhuma referência nesse sentido, né, quando a gente cursou ensino fundamental e ensino médio. Né, a pesquisa científica não era algo que era uma oportunidade, uma possibilidade de carreira, era algo distante. Eu ia me formar, licenciada, voltar a morar em Itápolis, que é a cidade da onde eu nasci, e ser professora de química, algo que me deixava muito feliz e no qual é onde eu me realizo. Eu falo que esse, é o meu lugar é dentro do laboratório, mas onde eu me realizo também é na frente de uma sala de aula, certo? Mas o que eu acho que mais me pegou, né, para quem fez uma graduação na área de exatas, foi essa questão da autoconfiança que ela não foi trabalhada. Então, eu sou uma pessoa que posso trazer vários relatos quanto a síndrome de impostora impactou na minha vida e ainda hoje ela é uma sombra, né? Então, quando eu entro na graduação, eu olho para o lado, somos três mulheres numa sala de 45, né? Então, majoritariamente homens. Não tive muitas mulheres, professoras mulheres, então a gente não tinha realmente referência, e muito menos ocupando cargos de liderança dentro da universidade ou de tomada de decisão, enfim, dos espaços que eu circulei. E aí o pior, né, eu falo que o pior cenário que eu vivenciei foi dentro da indústria, porque aí eu fui fazer estágio dentro da indústria. E aí eu era a única mulher dentro de um laboratório. Então ali eu passei tudo que você puder imaginar, né, de machismo e misoginia, e aí eu realmente não tinha uma autoconfiança fortalecida, né, trabalhada, eu precisei dali realmente estruturar isso que eu falo que é o trocar o pneu do carro andando, né? Precisei, poxa, lidar com cada situação quando ela aparecia. Então, por isso que quando eu chego já como docente da universidade, eu venho esse desejo, eu quero trabalhar com projetos como esse para que meninas não se sintam tão solitárias quanto eu me senti muitas vezes no meu projeto, no meu processo, e que elas tenham essa autoconfiança trabalhada desde cedo e que, claro, vão enfrentar situações das quais eu passei, ou muito piores, porque ainda tem muito, mas com certeza elas vão lidar muito melhor do que eu tive, né, da forma como eu precisei lidar. E bem, nós chegamos então ao final desse episódio. Gostaria aqui de agradecer muito a presença da Letícia e da Tati.
por compartilharem um pouco mais do trabalho que vocês fazem e até mesmo um pouco da vida pessoal que uma hora se encontra com a nossa vida profissional. E a gente continua a série com mais mulheres tão incríveis quanto as que estão aqui hoje. E muito obrigada a você também, ouvinte, que ficou aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.